Nós estamos assistindo a tanta insanidade no mundo hoje que mesmo as pessoas que se consideram sãs e mais ou menos equilibradas começam a sentir um certo desequilíbrio. Talvez você já tenha pensado alguma vez: olha, eu sei quais são as minhas referências, sei mais ou menos por onde eu devo orientar a minha vida, mas diante de um mundo tão insano, tão esquizofrênico como o mundo de hoje, até quando eu vou conseguir me manter equilibrado e com os pés no chão? Nesse vídeo de hoje, nós vamos explicar as causas por trás da insanidade coletiva que a gente está assistindo no mundo hoje e como a gente pode não ser afetado por ela. Quem ou o que pode garantir que conceito e realidade sejam absolutamente iguais? O conceito é uma coisa e a realidade é outra. E existe uma tendência em todos nós de superestimar os nossos próprios conceitos. Cada um de nós carrega uma quantidade enorme de conceitos sobre o que é a vida, o que é o certo e errado, qual a melhor forma de viver, etc. E nós temos a tendência de achar que os nossos conceitos são a realidade, que os nossos conceitos são os melhores e que os outros conceitos não servem. Realidade igual a conceito é algo quase impossível. No entanto, as pessoas são hipnotizadas pelos seus próprios conceitos e sempre supõem que os seus conceitos e a realidade são iguais. Há um processo psicológico qualquer, corretamente estruturado através de uma lógica exata, se opõe um outro diferente, rigorosamente formado, com uma lógica semelhante ou até com uma lógica superior. E depois disso o quê? Duas mentes que foram disciplinadas severamente dentro de estruturas intelectuais ali férreas, discutindo entre si, polemizando sobre tal ou qual realidade, cada uma crê na exatidão, na verdade do próprio conceito e na falsidade do conceito alheio. Só que qual delas tem razão? Quem poderia honradamente dar garantias ao seu próprio caso? E qual deles seria o conceito e a realidade seriam iguais? Inquestionavelmente, gente, cada cabeça é um mundo. E em todos e cada um de nós existe uma espécie de dogmatismo pontífice, ditatorial, que quer nos fazer acreditar na igualdade absoluta entre conceito e realidade. Um cientista materialista pode apresentar um conceito bastante lógico explicando por que Deus não existe. Um outro cientista religioso pode apresentar um outro conceito com uma lógica igual ou até superior, explicando o porquê Deus existe. E depois disso tudo, o quê? Quem possui a verdade? Em quem que esses conceitos são iguais à realidade? Lógica não é igual à realidade. Conceito não é igual à realidade. A mente, ela pode elaborar milhares de conceitos lógicos e serem contraditórios entre si. Por muito fortes que sejam as estruturas de um raciocínio, nada pode garantir a igualdade absoluta de conceito e realidade. Sem dúvida, a mente fascinada, ela sempre supõe que qualquer conceito emitido por ela seja sempre igual à verdade. Aqueles que estão auto-encerrados dentro de qualquer conceito lógico sempre querem fazer coincidir a realidade dos fenômenos com os conceitos elaborados. E isso não é mais do que o resultado da alucinação raciocinativa. Abrir-se ao novo é a difícil facilidade do sábio. Infelizmente, as pessoas querem descobrir, enxergar em todo fenômeno natural os seus próprios prejuízos, conceitos, preconceitos, opiniões e teorias.
ninguém sabe ser receptivo, ver o novo com mente limpa e espontânea. Que os fenômenos falem ao sábio, esse seria o correto. Infelizmente, aqueles que são chamados de sábios nos tempos de hoje não sabem ver os fenômenos em si. Eles só querem ver nos fenômenos naturais a confirmação de todos os seus preconceitos. Ainda que pareça incrível, os cientistas modernos, eles não sabem nada sobre os fenômenos naturais. Quando nós vemos nos fenômenos da natureza exclusivamente os nossos próprios conceitos, então nós não estamos vendo os fenômenos, mas nós estamos vendo os conceitos. No entanto, os cientistas tolos, alucinados pelo próprio intelecto, creem de forma estúpida que cada um dos seus conceitos é absolutamente igual a tal ou qual fenômeno observado, quando na verdade a realidade é diferente. Eu estou absolutamente seguro de que essas afirmações vão ser rejeitadas por todo aquele ou aquela que já está auto-encerrado dentro de um tal ou qual procedimento lógico. Infelizmente, a condição dogmática do intelecto, ele não aceita de modo nenhum que o próprio conceito não seja uma verdade. Uma vez que a mente observa um fenômeno através dos sentidos, ela logo se apressa em rotular de imediato esse fenômeno, com tal ou qual termo científico. Isso, no fundo, é um mero remendo para tapar a própria ignorância. A mente não sabe realmente ser receptiva, ser aberta ao novo, mas sim que sabe inventar nomes e termos complicados com os quais ela pretende qualificar, definir, de forma auto-enganosa, algo que, no fundo, ela não entende. Falando em sentido socrático, a mente não só ignora, mas ela também ignora que ignora. A mente moderna, ela é terrivelmente superficial, ela se especializou em inventar termos difíceis para poder tapar a própria ignorância. Para citar um único exemplo, nós vemos essa absurda ideologia de gênero de hoje. Uma dessas aberrações ideológicas que existem hoje e que querem colocar o conceito por cima da realidade. Querem convencer as pessoas à força que uma ideia subjetiva e absurda determina a realidade biológica e não o contrário. Quando a gente acredita que uma fantasia da nossa cabeça é a verdade e não a realidade, a psiquiatria tem um nome para isso. Isso se chama esquizofrenia. É uma doença quando a pessoa perdeu o contato com a realidade imediata. E ela passa a acreditar que os seus próprios delírios mentais é que são de fato a realidade. Tem um documentário recente extraordinário que desmonta essa ideologia de forma muito simples. Ele se chama, se não me equivoco, se chama O que é uma mulher? Uma pergunta. E o documentarista, ele entrevista ali professores universitários, médicos, diversos pseudocientistas que defendem ferrenhamente essa ideologia patética, absurda. E depois de escutar todos ali os malabarismos mentais complicados que essas pessoas faziam, e qualquer um pode se considerar uma mulher, etc., ele faz uma pergunta muito simples: o que é uma mulher? O que é uma mulher? Ele pede uma definição objetiva simples. E aquelas pessoas ali passam a dar voltas e mais voltas ainda mais complicadas com a mente. Elas expõem o labirinto que se tornou a mente alucinada dessas pessoas. E quando eles percebem que o documentarista está desmontando toda a narrativa esquizofrênica deles,
Com uma única pergunta, de forma tão simples, eles expulsam o documentarista, se irritam ali profundamente. Essa é a mente de hoje, alucinada pelo próprio intelecto e pelos próprios conceitos. É justamente a substituição de conceitos pela realidade, a supervalorização dos raciocínios e dos malabarismos mentais que cria essa loucura coletiva hoje, que faz com que as pessoas afirmem ser de outro sexo, que afirmem que são animais, gatos, cachorros, etc., que faz com que pessoas considerem bonecas como bebês de verdade, que queiram ali exigir atendimento médico real para bonecos, meu Deus do céu. Essa loucura coletiva é fruto de uma só coisa, de nós acreditarmos que os raciocínios, que as vozes que tagarelam dentro de nós é igual à verdade. Simplesmente não é. O real em nós, a verdade em nós, é um observador silencioso, é uma consciência. E a consciência ela está em silêncio. Ela não está tagarelando. Ela observa em silêncio e em paz os fenômenos ao redor e capta esses fenômenos sem estar traduzindo com um falatório caótico aquilo que ela está observando. A consciência é serena e receptiva. A humanidade confundiu pensamentos, correntes de pensamentos, com consciência e simplesmente não é. Eles são opostos. A tempestade interna, a confusão de discursos íntimos, de raciocínios, rótulos mentais, isso tudo é a inconsciência dentro de nós, o oposto da consciência. A partir do momento em que nós passamos a colocar os conceitos, as ideias absurdas que a mente é capaz de elaborar no lugar da realidade, a humanidade escancarou as portas para o subjetivo, para a alucinação e para a perda de contato com a realidade de forma preocupante. É preciso compreender que todos os nossos pensamentos e todos os nossos sentimentos, eles são passageiros e, portanto, eles são ilusórios, são algo subjetivo. Quando uma pessoa não entende isso e acredita que o seu conjunto de pensamentos e sentimentos são a verdade, essa pessoa adentrou o terreno da loucura. Significa que essa pessoa perdeu o famoso discernimento. Discernir é saber distinguir a nossa percepção das coisas, que é subjetiva, ela é questionável, da realidade objetiva das coisas. Essas ideologias absurdas que existem hoje em dia, que têm origem no marxismo cultural e que têm sim o objetivo claro de destruir os valores cristãos, destruir os valores da família, desconstruindo a identidade, desconstruindo a realidade e tornando tudo subjetivo, essas ideologias alimentam e foram em grande medida a origem do surto coletivo que nós estamos assistindo, a insanidade generalizada em que cada um quer colocar para fora a sua loucura particular e quer obrigar a todos os outros a considerar a sua loucura como algo real. Esse é o tamanho do problema que nós temos hoje. Se nós queremos separar a loucura da realidade, o falatório interior da realidade objetiva, todos e cada um de nós precisamos aprender urgentemente sobre meditação, meus amigos. Nós precisamos aprender a pacificar a mente, a cessar o discurso descontrolado. Porque uma vez que a nossa psique vai acalmando, uma vez que ela vai silenciando, através da disciplina da meditação, o silêncio interno permite que a gente volte a perceber o exterior
sem o ruído da psique tagarelando. A paz interna, o silêncio no interior, é o que nos dá discernimento. É isso que vai nos permitir perceber a diferença total entre a consciência interna, que habita no silêncio, e a tempestade interna, que só nos conduz ao erro por meio do seu barulho. A meditação, meus amigos, é a forma de nós nos enraizarmos na nossa consciência. É a forma da gente se manter com os pés bem fincados no chão e da gente não ser contagiado ou influenciado pela loucura do mundo. Se você se sente, às vezes, como se estivesse numa espécie de barco à deriva, na instabilidade do mundo, eu te convido a acompanhar aqui o nosso canal. Aqui nós explicamos em profundidade como não ser vítima do caos social e do relativismo que se tornou o mundo. Nesse sentido, a gente precisa saber que existem duas classes de ciência. A primeira não é mais do que essa podridão de teorias subjetivas e absurdas que abundam por aí. A segunda é a ciência pura dos grandes iluminados, a ciência objetiva do ser. Não seria possível a gente penetrar no anfiteatro da ciência cósmica se antes a gente não morre em nós mesmos. Ou seja, enquanto a nossa consciência continuar engarrafada no mim mesmo, em meus próprios conceitos, em minhas teorias subjetivas, em meu falatório interior caótico, é algo mais do que impossível a gente conhecer diretamente a crua realidade dos fenômenos naturais em nós mesmos. A chave do laboratório da natureza, ela está na mão direita do anjo da morte. A gente pode saber muito pouco sobre os fenômenos do nascimento, mas sobre o fenômeno da morte a gente pode aprender tudo. Negando a nós mesmos, nós despertamos para a vida eterna. O templo inviolado da ciência pura se encontra no fundo da sepultura negra. Ou seja, se o grão não morre, a planta não nasce. Só com a morte advém o novo. Quando o ego em nós morre, a consciência desperta para ver a realidade dos fenômenos da natureza tal qual eles são em si mesmos e por si mesmos. A consciência desperta, ela pode experimentar a realidade das palavras do Cristo. Ela sabe por si mesma, de forma direta, a crua realidade de tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. O que isso significa, meus amigos? Que receber o ensinamento do Cristo exige uma mente passiva, exige humildade, exige odres novos para receber o vinho novo. Essas pessoas que estão cheias de si mesmas, que estão transbordando teorias e conceitos, que nos exigem provas, que de forma arrogante querem que se convençam a elas da realidade de Deus e do Cristo. Prestem bem atenção nisso. Essas pessoas são almas imaturas, não vale a pena perder tempo com elas. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Essas pessoas querem subjugar e submeter Deus aos seus caprichos. Querem aprisionar aquilo que é infinito e que está além da própria mente, e, portanto, além de todo o conceito, dentro da caixa fechada das suas teorias e sabichonices. Eles querem adaptar a verdade aos seus conceitos, ao invés de estar disposto de abrir mão dos próprios conceitos em nome da verdade. Quando a gente quer que a verdade se encaixe às nossas opiniões e a gente não está disposto a abrir mão das nossas opiniões, isso demonstra soberba, demonstra arrogância, demonstra que nós acreditamos possuir a verdade, quando na realidade nós somos todos ignorantes. Ninguém sabe nada. O que nós temos é um monte de conceitos e de crenças na cabeça.
Nós somos um bebê diante do mistério da existência e nenhum de nós sabe nada. O primeiro passo da sabedoria é reconhecer a própria ignorância. Só sei que nada sei, exclamava o Sócrates. O primeiro e o mais importante passo para poder chegar a isso que se chama sabedoria divina é que nós tenhamos um estado de aprendizagem, um estado de profunda humildade e respeito pelo sagrado. Diz o Cristo: aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. É um estado de negação de si mesmo, não de afirmação de si mesmo. Negar o finito, negar o egoísmo para poder compreender e se aproximar do infinito, daquilo que é impessoal. É preciso que a pessoa tenha espaço dentro de si para poder receber. Quando a Sagrada Família, por exemplo, José e Maria, grávida de Jesus, chegam a Belém e Maria começa ali a sentir as dores do parto, eles procuram um lugar na hospedaria para Maria poder dar à luz. Só que eles não encontram, a hospedaria está cheia. E aí eles se veem obrigados a ir a um estábulo, onde Maria deu à luz e colocou depois o menino Jesus numa manjedoura. O que significa isso? Isso tudo é simbólico. Significa que o Verbo veio ao mundo, mas não havia espaço para recebê-lo. A hospedaria está cheia, ou seja, não há espaço dentro das pessoas para receber o Verbo. É preciso humildade, é preciso abrir espaço internamente para poder receber a instrução da palavra. Isso não significa, obviamente, aceitar tudo cegamente, pelo contrário, significa ser mais reflexivo, saber questionar as próprias certezas e ter abertura interna. Isso de estar tentando convencer as pessoas a serem cristãs, ficar pregando e falar para quem não quer ouvir, está equivocado. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Uma pessoa que realmente está vivendo uma vida espiritual, profunda, real, ela não precisa andar por aí querendo convencer as outras pessoas. Ela fala por meio de atos, ela fala pelo seu modo de viver, aplicando de maneira prática os ensinamentos que ela assimilou. Essas pessoas que andam por aí dando lições de moral nos outros, que em toda conversa dá um jeito de ficar repetindo versículos bíblicos, além de se tornarem insuportáveis, de estarem se tornando pessoas chatas, pesadas, que ninguém quer conversar ou ficar perto, no fundo, o que elas estão tentando fazer não é convencer os outros. Do ponto de vista psicológico, eles estão tentando convencer a si mesmos. Nós podemos e devemos ensinar aquilo que se sabe e, dentro do nosso limite, instruir a outras pessoas. Mas as pessoas que realmente queiram aprender, que tenham, antes de mais nada, que chegaram à conclusão de que não sabem, que não possuem respostas sobre a vida, que se sentem vazias, se sentem perdidas e que necessitam de orientação. Tem que ser um interesse que nasce de dentro para fora. Essas pessoas, sim, deve se instruir e explicar 1 milhão de vezes se precisar, com paciência infinita, com boa vontade infinita. Do mesmo jeito que a gente deseja ser instruído quando é a gente que precisa de uma orientação. Só que é preciso que o interesse parta da pessoa, que haja espaço interior para poder receber orientação. Eu, pessoalmente, estou aqui compartilhando um tipo de conhecimento com vocês. Qual que é o meu objetivo? Convencer alguém sobre esse conhecimento? De jeito nenhum. Meu objetivo
é encontrar pessoas com interesse natural por esses estudos, com predisposição, com algo que vem de dentro, a querer saber mais sobre vida espiritual, sobre qual a verdade, sobre o ensinamento do Cristo. E essas pessoas, dentro da minha pequeníssima capacidade, vou instruir, tirar dúvidas e ajudar com infinita paciência, 1000 vezes se precisar. Mas eu não tenho o objetivo de convencer ninguém. Eu estou ciente de que a maioria vai assistir esse vídeo e essas reflexões não vão tocar em nada. Ou porque a pessoa já está cheia das suas próprias certezas, ou porque a pessoa não tem grandes anelos de caráter espiritual. Mas o que sim precisa ficar claro é que quando uma pessoa realmente está trilhando um caminho espiritual, ela vai se fazendo mais humilde e mais na dela. Ela não participa de debates, de mesas redondas para convencer os incrédulos de que Deus existe. Isso é uma estupidez, isso é uma perda de tempo. Vocês jamais vão me ver em debates com quem quer que seja. Todo debate nada mais é do que uma briga de soberbos, um duelo inconsciente e absurdo entre duas mentes, e mentes que estão transbordando a si mesmas, onde não há espaço nem em um nem em outro para poder receber nada novo, e onde existe uma crença absurda que aquele que possui mais lógica é aquele que possui a verdade. Uma coisa pode ser extremamente lógica e não ser verdade. A verdade não é aquilo que é lógico, a verdade é aquilo que é, sendo lógico ou não. Essa ideia de que aquele que possui mais retórica e mais lógica venceu o debate é uma herança dos sofistas, isso lá da Grécia Antiga. É algo inconsciente absurdo. Platão e Aristóteles falaram com grande ênfase do perigo dos sofistas, para a gente não cair nesse erro. Nós temos o dever, sim, de instruir, de dar uma informação num dado momento. Quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser aceitar, que não aceite. O ensinamento do Cristo é a palavra do eterno. É aquilo que é o imutável, o imperecível, o objetivo. E não é o eterno que se curva ao temporal, mas sim o temporal, o finito, o subjetivo, que deve se prostrar humilde e reverente ante os pés da eternidade. O universo é algo infinito, imensurável. Até o momento, o universo observável nos mostra cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias com uma média de 100 a 400 bilhões de estrelas e sistemas solares como o nosso. Nosso mundo Terra é literalmente muito menos que um grão de areia na vastidão. É um átomo em meio à poeira cósmica. A humanidade são os micróbios que vivem nesse átomo. A nossa vida individual, uma pessoa vivendo 80 anos aqui, é algo insignificante até para o planeta. Imaginemos para o universo. E aí você acha realmente que a verdade está preocupada com a nossa opinião? Está preocupada com os conceitos absurdos que os átomos carregam na sua mente caótica? Você acha que isso que é o infinito, a vastidão e a inteligência sem limites, está considerando mudar os seus códigos e axiomas porque um grupo minúsculo de átomos alucinados ali, esquizofrênicos, acham que a ordem universal deveria ser outra? A questão é simples, meus amigos. Ou nós estamos alinhados à grande realidade, ao tal, ao grande fluxo da vida universal que se chama Deus, ou nós não estamos alinhados. E o problema é só nosso. No comentário aqui abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também as informações
para quem deseja agendar um atendimento online e individual comigo. Sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto para os apóstolos e para os seus discípulos mais próximos. Explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, um livro que está envolto numa linguagem alegórica, arquetípica. E tudo que está ali tem relação com a nossa própria psicologia, com a nossa própria vida interior, aqui e agora. E nesse canal nós explicamos qual é essa linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo que está na Bíblia, que esteve nas origens do cristianismo, mas que, lamentavelmente, hoje ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ajude o nosso canal a chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até a próxima.